todos, sejam bem-vindos. Esse tema é muito interessante e eu vou estar abordando muito essa questão da sexualidade daqui para frente. Vocês vão perceber, a Kelly, seja bem-vinda, Kelly. A Lisandra, seja bem-vinda. Por quê? Porque o déficit em relação à questão ligada à sexualidade, hoje na atualidade é muito grande. Nós vivemos num universo cheio de informações. A televisão passa informação, a revista passa informação, a mídia passa informação sobre sexualidade, mas tudo a nível superficial. Eu vou buscar de alguma forma levar vocês a um nível mais profundo, a nível da sexualidade, dentro de tudo aquilo que a psicologia ensina, tá? Que está ligado à psicologia. Eu vou pontuar também algumas questões ligadas à PNL, que vão ajudar, de certa forma, a nós aprendermos a lidar com esta questão chamada sexualidade. Nós estamos no século 21, né? E nós temos experimentado ainda, apesar de estarmos no século 21, uma resistência em relação a falar sobre sexo. Estava conversando com um amigo meu que trabalha só com aconselhamento há 27 anos, e eu perguntei para ele assim, olha, qual é a porcentagem daqueles que te procuram para aconselhamento? Ele é um líder religioso. Qual é a porcentagem dessas pessoas que estão tendo um bom relacionamento sexual? E ele falou assim, não passa de 10%. 90% das pessoas que ele tem acesso estão com dificuldade. Regimárcia, seja bem-vinda. Estão com dificuldades para relacionamento sexual. Que coisa, hein? 10% só dos que apresentam a ele nesse período de 27 anos. E eu vejo isso no consultório também, né? A Dalila, seja bem-vinda. Eu vejo isso no consultório também. Dificilmente alguém chega no consultório e fala, minha vida sexual tá top da balada, top das galáxias, está tudo muito bem, está tudo muito legal. Geralmente não é por aí. E uma das questões que são mais importantes, que não são levadas em consideração, é a questão da comunicação e a verbalização desse desconforto. Não vou entrar em detalhes agora, mas no futuro eu vou fazer isso. Existem muitas mulheres que estão casadas e elas não estão felizes com o relacionamento sexual com o esposo, mas elas não conseguem externalizar. Já passou tanto tempo da situação que ela não consegue nem imaginar a possibilidade de ver um sucesso nessa área sexual. Olha que coisa. Hoje eu vou estar falando para vocês a diferença também que existe entre a forma de perceber sexo do homem em relação à mulher. Eu acho que fazendo isso eu vou estar respondendo muitas perguntas. Se na hora você quiser participar, colocando alguma pergunta, né? Eu quero que você esteja colocando aí no momento que nós estivermos falando, ok? Pessoal, um dos primeiros motivos pelos quais a gente percebe na literatura e também na questão do consultório é que sexo tem uma conotação ainda de impuro, de sujo. Vou explicar por quê. Quando um homem casa com a mulher, a maioria das vezes ele já teve experiências sexuais com todo tipo de pessoa que você puder imaginar, ok? E aí, ele não vai falar com essa mulher também em relação às experiências, porque se ele fala das experiências que ele teve lá fora e ele compartilha com a mulher dele, ele se sente mal, porque a experiência que ele teve lá foi uma experiência desregrada. Quer dizer, mesmo que o homem tenha tido uma experiência no passado, ele não pode compartilhar com a esposa. Complicou tudo. Porque se ele compartilhar com a esposa, ele estaria colocando a esposa, isso é dentro da cabeça dos homens, tá? Ele estaria colocando essa mulher no mesmo nível das outras mulheres, da vida, sei lá, as experiências que eles tiveram lá no passado. Então, ele não quer passar esse conhecimento para a esposa em relação, não de ensinar a ela, mas de buscar
como uma pessoa madura, que ele já é experiente, pelo menos subentende que seja experiente, de passar para ela para encontrar uma forma de haver um relacionamento que satisfaça os dois. Então ele já não passa essa informação, porque há uma informação mental dele que o sexo bom é o sexo sujo, o sexo impuro. Existe isso. Na mulher, existe também uma resistência em relação a isso quando casa, porque ela nunca foi ensinada pela família. Mulheres, na época dela, principalmente as que estão casadas agora, não tinha rodinhas para conversar sobre isso. E mesmo que tivesse as rodinhas para conversar sobre sexualidade, ninguém vai conversar de maneira tão aberta sobre essa questão e discutir essas coisas na frente de outras. Então a mulher já tem esse senso mais fechado. Vou contar uma experiência para vocês. Eu fui chamado em um programa, até relatei numa live em relação a isso, se me fala a memória, para falar com as pessoas sobre essa questão. E cheguei lá, tinha um monte de meninos que relatavam as experiências de ficar. Mas experiência de ficar 1 ano com a mesma pessoa, 2 anos, 10 anos, 20 anos, é outra coisa. Não é uma experiência que você passa, não, é uma experiência que continua. E se ela não for satisfatória, talvez você vai ser infeliz ou nunca mais vai ter. Mas, se está casado e se tem um relacionamento estável, vai ter que permanecer. Então, muitas pessoas nessa situação não conversam sobre o assunto por causa da resistência e, por outro lado, tem que permanecer junto com o outro, apesar dos pesares. Então, essa conotação de sexo ser coisa impura, ela esteve presente durante muito tempo. Talvez hoje não seja isso na maioria das cabeças, mas mesmo porque no passado o homem não perguntava para a mulher se ela estava feliz com a relação sexual. Pelo contrário, a mulher só tinha a obrigação de procriar. O homem fazia as coisas erradas, escapava fora, fazia coisa lá fora, e a mulher ficava com a responsabilidade de quê? De servir ao homem e de dar para ele filhos. Nós estamos no século 21. E segundo a nossa Constituição, nós somos iguais. Não é assim? Homem e mulher são iguais? Pois é. Então todos, tanto homem como mulher, têm direito de ter felicidade, de ser feliz, de ter prazer. E aí que entra a orientação da psicologia no sentido de possibilitar igualdade dos deveres, igualdade do bônus e do ônus da relação conjugal. Faz parte, não é, pessoal? Faz parte. Agora, uma coisa impressionante é a distância que está o relacionamento sexual do relacionamento emocional. Por exemplo, o homem, quando ele pensa em relação sexual, ele pensa na questão física. A mulher não pensa na questão física, ela pensa na questão emocional. Muito bem. Agora, os homens têm uma habilidade com o emocional, né, gente? Nenhuma. O homem tem que ser ensinado. Então, eu vou dizer uma coisa para as meninas, as mulheres que estão nos ouvindo. Você vai ter que ensinar o seu marido a lidar com a sua emoção. Nós, homens, nunca nos foi ensinado. Aliás, aqueles homens que demonstravam mais emoção, eram mais emocionais, de certa forma, eles já recebiam um estereótipo. Já tinha um preconceito em relação a eles. Então eles tinham que sair fora dessa questão emocional e estabelecer uma questão mais racional, mais lógica. Só que agora ele vai relacionar sexualmente com uma pessoa que precisa de relações emocionais, que precisa de intimidade emocional. Vocês estão vendo a dificuldade que tem um casal para falar sobre sexualidade? E eu estou pontuando apenas um ponto de vista. Existem muitos pontos de vista. O ponto de vista que eu estou pontuando é que como que o homem vai conseguir transmitir para a mulher a questão da
da intimidade se para ele é físico. Relação sexual para ele é físico. E da mulher não é físico, é emocional. Seria assim, o homem físico e a mulher mais alma, mais emoção e sentimento. E um detalhe, como que você vai se relacionar com alguém que é tão profunda a nível emocional? As mulheres são profundamente emocionais e elas sabem lidar com as questões até do corpo dela. Tudo atua pelo emocional, tudo atua pelo hormonal. Ela tem as fases dela. E o homem tem o quê? O homem acordou, sai, vai, não tem nada dessas questões hormonais. A mulher tem. Então nós estamos lidando com um ser que é muito assim físico e uma mulher que é muito emocional. Agora, para nós desenvolvermos, nós homens, desenvolvermos a questão do relacionamento íntimo e emocional, nós temos que olhar para dentro de nós. A melhor relação de intimidade que nós podemos ter é conosco. Agora, as mulheres têm, desde pequenininha elas já têm isso. As meninas, elas lidam mais com as emoções. As meninas, as mulheres lidam mais com o seu sentimento. Agora os homens é tudo para fora. É raiva, é ira, é agressividade. Então ele não lida muito bem com essa questão emocional. Daí a dificuldade no relacionamento, porque a dificuldade começa na comunicação. A dificuldade não começa e não vai acontecer muito de maneira forte e poderosa lá. Ela vai se revelar lá, mas ela já começou antes. Não há conversas em relação à sexualidade. Qual homem que chama a mulher para conversar? Bem, vamos conversar sobre a nossa vida sexual? O que eu estou fazendo para você é algo que tem acrescentado na sua vida? Você tem tido alegria e felicidade? Está satisfatório para você? Porque quando ele fala isso, começa ele a abrir uma portinha de questionar a sua potência. Começa a abrir uma portinha para questionar a sua eficiência. E homem não gosta de ser questionado na sua eficiência. Aí começa a ter um impasse em relação a isso. Quantas mulheres que elas têm dificuldades em lidar com essa sexualidade porque elas têm vergonha do seu próprio corpo? Tem muitas mulheres que têm dificuldade em relação a isso. E isso atrapalha muito na questão do relacionamento e da comunicação. Porque, de certa forma, como é que o homem vai conseguir conversar com essa mulher se ela está com dificuldades de se aceitar? Principalmente quando é um momento mais íntimo. Então ela tem essa dificuldade. Eu estou falando sobre isso com tranquilidade, porque dentro do consultório a gente fala muito sobre isso para casais. Mas você percebe que tem algumas pessoas que já começam a fazer a sua orelha ficar vermelha, o nariz vermelho. Quando fala de sexo é um problema, é um tabu. Pois é, por isso que o nível de insatisfação dentro da sexualidade é tão elevado, é tão alto. E chega ao ponto de alguns casamentos acabarem. A dificuldade de se relacionar, de pontuar para o outro. O que é que traz prazer? O que é que traz realização? Eu estava vendo alguém dando uma entrevista falando sobre essa questão da intimidade. E naquela ocasião, aquela mulher estava dizendo, olha, tem mulheres, e eu sou uma delas, eu não procuro algumas relações só por amor e carinho, não, eu quero é sexo mesmo. Vixe, isso assusta, né? Isso assusta a maioria dos homens. Mas acontece isso mesmo, quando uma pessoa se conhece e ela sabe do potencial que ela tem e ela está bem com o seu corpo, ela aceita bem o seu corpo, isso é fácil. Quantas mulheres que têm dificuldades de aceitar o seu corpo? Isso já cria uma dificuldade, porque o relacionamento sexual é algo de intimidade. Como que pode ser algo de intimidade se eu tenho vergonha de ficar nua na frente do meu companheiro? Como que pode ser isso? Como que pode haver uma intimidade se eu não sinto a vontade?
não é? Você escolheu essa pessoa para se relacionar com ela dentre uma multidão de milhões e de bilhões de homens. Você escolheu a sua esposa numa multidão de milhões e de bilhões de mulheres. Pois é. E essa escolha, você deve estar bem consigo mesmo para poder ter um bom relacionamento com o outro. Senão a coisa fica extremamente complicada, fica difícil você desenvolver este relacionamento que realmente vai te levar nas alturas, não é? Que vai te levar a descobrir e a se relacionar bem com o seu corpo e com o do seu cônjuge. Isso, na maioria das vezes, está muito presente no cotidiano. É muito fácil nós falarmos de sexualidade indo pelo lado do pejorativo, indo para o lado da situação que de certa forma constrange, contando piada. Agora, quando é para falar de coisa séria, e esta coisa séria depende do nível que você vai chegar no seu casamento. O que é que você acha que vai manter o seu casamento de pé? No final das contas é o conjunto todo, mas a cereja do bolo é o relacionamento sexual. E o relacionamento sexual, ele traz todo esse arcabouço, né? Traz a cultura, traz a casa onde você foi criado, traz as percepções e as cognições ligadas à religiosidade. Tudo isso vem junto. Não tem jeito de separar isso. Não tem jeito de fragmentar isso. Não tem jeito de eu ter uma percepção lá de uma forma e ter outra percepção em relação a esse tema lá entre quatro paredes. Não tem jeito de você esconder, porque ali revela realmente qual a intenção e o que se passa nessa relação sexual, que é a relação mais íntima do casal. Tem muitas mulheres, tem muitos homens que reclamam das mulheres que elas são frígidas, né? Algumas são frígidas e algumas não têm interesse. Mas se a gente for olhar na questão cultural e pessoal de cada uma, a gente vai perceber que houve muita barreira, que houve muitas questões que impediram esta mulher, de certa forma, de viver a sua sexualidade, de liberar agora, porque ela foi reprimida a vida inteira e agora como que ela vai do nada se liberar para uma pessoa? É complicado. Eu não estou pregando aqui liberdade sexual, mas vocês há de convir que há muita dificuldade em relação a isso. Porque uma pessoa que a vida inteira foi reprimida e agora tem que se liberar dentro de um quarto, junto com um homem, é complicado. É um enorme desafio. Isso nos leva a ficar mais curiosos ainda, no sentido de investigar na sua vida e na nossa vida como casados, o que é que eu preciso liberar? Eu preciso primeiro tomar conhecimento do que está travando, que eu já falei, são questões culturais, são questões de repressão, são vários fatores que estão presentes em relação a isso. E tudo isso me construiu para que agora, na hora que eu tenho que apurar a minha masculinidade, apurar a minha feminilidade, é que a coisa começa a dar problema. Agora, se chegou aqui com esse problema e o casal não tem possibilidade de abrir o coração e expor a dificuldade, isso permanece por 10, 20, 30, 40, 50 anos de casado. Mas há de convir comigo vocês que isso não é bom. Não é bom que seja assim. É bom que seja resolvido, que seja acertado, que seja conversado, para que todos os empecilhos, todos os entraves que de certa forma estão presentes, sejam completamente liberados, para que você possa viver uma vida de proximidade. Você quer ver um exemplo? Se você for perguntar para o seu marido assim, chega para ele e fala assim, bem,
ou meu amor, não sei o que você chama ele. Você tem algum amigo íntimo? Geralmente ele vai dizer que não tem. Homens têm dificuldade de relacionamento íntimo até com amigos. Dificuldade tremenda. Mulheres, pergunta para suas amigas, quem tem amiga íntima? Elas contam tudo. Contam tudo. Elas falam de tudo. Elas têm a facilidade de transmitir esse relacionamento íntimo. Elas podem ter dificuldades, algumas em relação à questão da sua sexualidade. Inclusive, algumas até desistiram de buscar ter prazer na área da sexualidade, devido à tamanha repressão que elas tiveram durante toda a sua vida, toda a sua adolescência e até mesmo na fase adulta. Como que você faz agora para essa pessoa se liberar? É importante que ela tenha um marido que seja muito compreensivo. Quem tem esse marido valoriza bastante. É importante que ela tenha um marido que seja muito compreensível e que ajude ela, porque na verdade vocês estão mutuamente se ajudando. O homem pode ter tido 1 milhão de experiência com várias mulheres, mas ele não teve várias experiências com a mesma mulher, entende? Ele precisa aprender agora. E se ele não teve experiência com nenhuma, agora a tarefa será mais árdua, porque ele vai ter que aprender tudo com você agora, hein? E você vai ter que ajudá-lo, de certa forma, a trazer para você o prazer e você trazer o prazer e a realização nessa área tão melindrosa. Eu costumo dizer em aconselhamento que a questão da sexualidade é a questão mais melindrosa que tem. Então, uma pessoa que tem entrave na área sexual não é uma coisa tão simples de resolver. É preciso haver uma questão, uma anamnese da história de vida dela, para depois, a partir do momento que ela tomar conhecimento do que ela não tem, ela buscar o que falta. Agora, quantas pessoas estão dispostas a isso? A saírem da sua zona que, entre aspas, não é confortável, é de muito conflito, mas ir para um outro universo que ela desconhece completamente. Porque se ela já conhece o universo dentro do casamento, ela sabe as dores e o sofrimento de permanecer casada. Agora, explorar alguma coisa vai exigir de você uma vontade. Mas eu estou aqui para dizer para você que é possível. Que é possível e é viável. Agora depende da sua vontade. Alexandre o Grande disse que aonde tiver vontade se encontra um jeito. Então eu espero que essa questão que eu trouxe para vocês hoje, de que a forma como o homem enxerga a intimidade é diferente da forma como a mulher enxerga. A forma do homem é uma questão física. Ah, mas tem questão emocional? Tem, mas não é tão profunda como a mulher. Inclusive, muitas vezes, quando alguma coisa não dá certo na noite de núpcias com ela, o homem foi muito violento, muitas vezes deixa um trauma tremendo na vida dela, por todo o seu casamento, se ela não buscar cura e tratamento. Então, o homem já é mais diferente, mas é importante salientar que o homem precisa dessa sensibilidade da mulher, ele precisa aprender com essa mulher, e a mulher precisa entender dessa necessidade física do homem, para que juntos, os dois, possam estar concluindo, possam estar de forma definitiva, trazendo este relacionamento mais profundo. Olha, alguém manifestou aqui, ó, de grande valia, tenho aprendido muito. Gente, ninguém sabe tanto que não possa aprender algo novo, e ninguém não sabe nada que não possa ensinar. Então isso que você está pontuando, realmente para nós, Kátia, traz essa satisfação, essa felicidade de saber que todos nós estamos nessa carreira. Até quem tem 30, 40 anos de casado ainda tem muito para aprender. Geralmente nas palestras de casais, Kátia, deixa eu ver quem é que está conosco aqui. Kátia, Eduardo, olha aqui, Selma, Dina, Magda, a Márcia eu conheço ela, Hilma, Duca Andrade, acho que é isso, Duque Andrade, assim, Bruna, Débora e tal. Mas assim, geralmente os homens falam assim, não vou não, porque eu já sei tudo sobre sexo. Sabe nada.
Você pode saber sexo lá na sua vida pregressa, mas com a sua mulher tá muito a desejar, hein, compadre? Porque geralmente quando você vai conversar com as mulheres, elas reclamam que ela casou com um ogro, e não com um homem mesmo, um ogro, que acha que sabe tudo e não tem nada para aprender. Olha, relacionamento sexual com a sua esposa, você vai ficar velhinho e vai continuar aprendendo. Por quê? É um universo gigantesco. Da mesma forma que eu já falei em outras lives, que o universo inteiro cabe aqui dentro da minha mente. Não sei se você já ouviu isso. O próprio Charles Chaplin, ele disse que a maior invenção do universo, sabe quem que é? O ser humano. O ser humano. E ele dava muito valor à risada e sorrir. Ele disse que se um dia que ele passasse sem sorrir, o dia não valeu a pena. Mas enfim. Então, dentro da minha mente, cabe o universo várias vezes. Tamanha profundidade do inconsciente, do incognoscível. Agora, a questão da sexualidade é infinito as possibilidades de questões imaginárias que podem acontecer na sua mente em relação ao seu cônjuge. Muitas vezes não explorado. E por isso, as dificuldades. Porque sexo, relacionamento sexual, é muito imaginação. Quando eu recebo no consultório alguém que está com problema, por exemplo, de impotência sexual, os médicos já descartaram ele. Você não tem problema de fluxo sanguíneo, as válvulas estão muito bem, os corpos cavernosos está tudo bem. O problema seu é psicológico. Aí ele procura o psicólogo, né? É porque justamente isso. Porque não é tudo físico, né, gente? Existe emocional envolvido. Aliás, o ser humano, ele é um todo. Ele é físico, ele é emocional, ele é espiritual. Emocional eu falo de alma, de sentimentos, de traumas, de questões ligadas ao pudor e etc. Então, tudo isso está junto. E isso tudo forma você na sua sexualidade. E como você lida com a sexualidade está totalmente ligado à sua vida que você teve, desde o seu nascimento até hoje. Como foi tratado esse tema para você? Um tema sujo ou um tema necessário? É essa questão que muitas vezes pesa. Então, muitas vezes, quando a gente vai dar palestra para casais, eu e minha esposa, geralmente alguns falam assim, o pastor ou um líder de uma igreja ou de uma organização, ele fala assim, o homem disse que não quer vir não, porque ele diz que já sabe tudo, ele não tem problema. Ele sabe tudo o que ele fez lá fora, mas com a mulher dele, ela parece que não está satisfeita, porque ela está doidinha para fazer o encontro de casais ou passar por um aconselhamento. Os homens geralmente têm resistência em relação a isso. Mas, pessoal, todos nós temos que aprender, porque na verdade conquistar várias mulheres é fácil. Difícil é conquistar a mesma mulher por toda a sua vida. Ok? Pessoal, um grande abraço para vocês. Eu agradeço a todos que nos deram essa audiência e que vocês possam a cada dia mais estar aprofundando esse conhecimento, para que vocês possam vivenciar uma vida a dois, com prazer e alegria. Um grande abraço e até a próxima live. Sexta-feira te espero aqui, neste mesmo canal. Um grande abraço e até mais.